Olá a todos os nossos associados, comunidade em geral que nos assistem. Hoje mais uma live da CIT. Hoje o tema abordado será o impacto do sucesso do cliente no seu negócio. E hoje nós recebemos o Leonardo Superti, ele que é da Customer X. Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Oi pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, vai ser um bate-papo bem legal aí. Com certeza, é um assunto muito importante, muito relevante aí e temos muitas dúvidas aí de toda a nossa comunidade. Começando, então, a gente colocou alguns apontamentos muito legal, a conversa vai ser bem dinâmica, bem animada. Boa. Então, primeira coisa, quando falamos do sucesso do cliente adquirindo nossos produtos ou serviços, como que a gente consegue atingir o nível da compreensão que o cliente atingiu o sucesso? Muito boa essa pergunta. O sucesso do cliente, para a gente entender o que é sucesso para aquele cliente, para um negócio específico, você precisa entender o que o seu cliente está buscando primeiro. Então não adianta você abrir um negócio ou ter um produto, um serviço e dizer que o que você vai fazer vai entregar sucesso. Você precisa descobrir isso perguntando para o seu cliente. O que ele espera, se aquele produto que você está construindo já é algo em cima de uma demanda, de uma dor, de algum problema que você já esteja resolvendo. Conseguindo resolver bem aquele problema, você tem uma boa chance de entregar sucesso para o teu cliente. Mas isso é muito mais uma percepção dele. Então você só vai saber se ele tem sucesso mesmo quando você perguntar o que é sucesso para ele. Quando você cria um produto, por exemplo, sei lá, uma Gillette, vai? Uhum. Um barbeador, né? Gillette já é a marca, né? Um aparelho de barbear. Se aquela pessoa compra para cortar o cabelo, por exemplo, pode ser que não funcione tão bem. Sim. Então, quando você desenvolve o produto para uma finalidade específica e ela funciona bem e tem o resultado adequado, o resultado ideal que aquela pessoa esperava, ela naturalmente deve encontrar sucesso. Então, pensar em sucesso do cliente é muito mais um modus operandi de uma empresa, que tudo em que você constrói, que você desenvolve, você vai pensar nisso. Então, você vai pensar em desenvolver um produto ou um serviço, ou criar um serviço, ou algo nesse sentido, que ajude seu cliente a ter resultados positivos. Então, se ele comprou um aparelho de barbear, aquilo lá tem que fazer bem a barba. Uhum. Ah, mas não faz bem o cabelo. Mas não é para fazer bem o cabelo, entende? É para fazer a barba. Né? Não é para depilar a perna, é para fazer a barba. Pode ser que você tenha um específico para a perna, que aí, sei lá, dobra diferente, aí você vai ter um resultado bom para a perna. Então, é sempre pensando no que o seu cliente espera daquele produto que ele está comprando, com uma experiência adequada. De nada adianta você ter um aparelho de barbear que seja legal se, sei lá, ele não tem cabo, você tem que segurar assim para fazer, entende? Entendo. Então tudo tem que ter uma experiência adequada. Então desde da prestação de serviço que vai acontecer, quando existe, né? Quando não é só um produto, até um atendimento, um pós-venda e tudo mais que vai envolver a experiência dele. Então, é isso. É a soma dos dois. O produto ou o serviço entregar o resultado esperado e com uma experiência adequada. Acho que essa é uma definição que ajuda a pensar assim, se está dando certo ou não. Não, fica mais claro, mais claro. E assim, você sendo empreendedor, através da empresa, como que veio essa sacada de desenvolver soluções que ajudem as empresas a monitorar e principalmente entender se o cliente está tendo sucesso ou não com o seu produto? Como é que surgiu isso? Boa. Eu senti a dor. Então, é aquele tipo de empresa que nasceu de uma dor que você mesmo sentiu. Sim, então, na Customer X, antes eu trabalhava numa outra empresa de software aqui de Toledo, e eu atuava na área de sucesso do cliente. Sim. Eu fazia consultoria antes, implantação, então eu conhecia as dores do cliente e a gente precisava, dentro da empresa, eu atendia ali 20 clientes mais ou menos, num modelo bem próximo de cada cliente. Eu entendia tudo o que estava acontecendo, via as dores, as necessidades, as demandas daquele cliente e fazia inclusive muitas vezes visita presencial, chegava lá, eu vi que vocês estão fazendo isso, não estão fazendo aquilo. A empresa comercializava um software ERP, então entrava em todas as áreas da empresa.
Então, chegava lá na empresa e falava, olha, os vendedores não estão lançando nada no CRM do sistema, eles não estão lançando as vendas, as atividades, as tarefas. O que acontece? Você não tem previsibilidade de venda. Sim. Então, diretor de vendas, vamos lá, vamos colocar o time para usar o sistema. Então, isso ajuda o cliente a ter um resultado positivo. Sim. E aí eu conseguia fazer isso com 20 empresas na mão, né? E aí eu fui atrás de soluções no mercado, softwares para isso. Fora do Brasil tem vários, tem 10, 15 softwares que são concorrentes, digamos assim. E no Brasil, na época, só tinha um. E o preço dele era relativamente alto. Sim. A mensalidade era muito alta, muito mais alta do que a maioria dos softwares. Então era bem focado em grandes empresas, assim, sabe? E aí naquela mesma época eu fui perguntar para as outras pessoas que trabalhavam nessa área qual software eles usavam. Que eles deviam ter achado algum que eu não tinha achado ainda, entende? E realmente, para você fazer o atendimento a 20 empresas na mão, beleza, dá. Você consegue levantar dados, entender o comportamento dele na mão. Claro, 20 empresas. 20. Mas tinha que atender 400. Entendo. Como é que ia escalar isso, né? E aí eu comecei essa busca e mandei uma pesquisa com umas 5, 6 perguntas para umas 100 pessoas no LinkedIn que trabalhavam na área. E aí eu descobri que ninguém usava software para isso. Entendi. Ou seja, ninguém fazia bem feito, porque você pode fazer no Excel, pode entender dados e fazer aquela coisa toda numa planilha ou em 4, 5 softwares diferentes. Sim. Dá para fazer, né? Mas não é o melhor jeito, não é a melhor forma, não é assim que você vai ter melhores resultados. E aí eu identifiquei na mesma pesquisa eu perguntava por que você escolheu esse software, né? E todo mundo dizia, não escolhi nenhum, porque a minha empresa não tem orçamento para isso. Sim. Os softwares custam 4, 5 mil reais por mês para mais e a maioria das empresas pequenas e médias não tem nenhum software desse custo. Inviabiliza. E foi aí que a gente viu que existia uma demanda muito grande, porque ali eu entrevistei praticamente, foram umas 60 pessoas que responderam. E todos precisavam, gostariam de ter isso e aquilo, mas nenhum podia ter. A maioria não podia ter. Daquelas pessoas, acho que não deu nem 5 que usavam alguma solução, algum software já específico. Então ali eu já falei, bom, então acho que pode ser que tenha uma dor aí que ninguém esteja olhando. E aí, trabalho vai, trabalho vem. Depois de um evento, eu tive um insight. Não, acho que agora eu não vou conseguir colocar isso tudo que eu vi, todas essas ideias em prática na rotina que eu tô. Talvez eu tive ideias e tô com a cabeça boa o suficiente para começar um negócio. Nunca tinha pensado em empreender antes, nunca tive essa sede, essa gana assim, de empreender, e ali foi o momento que deu o estalo, assim, e falei, porra, acho que é isso aí. Legal, cara, legal. Isso é interessante porque, assim, a CIT sendo uma associação de empresários, então isso é uma dor, realmente tu falou, é um tema que está mais em evidência agora, graças a vocês, a atuação do Biopark, outras frentes, mas sim, a gente pode ver que o nosso público que nos assiste possivelmente também está utilizando planilha, sim, ou mesmo aquela pergunta no WhatsApp, está tudo beleza, ou uma gravação telefônica de alguém que faz pós-venda, alguma coisa do tipo, mas realmente, qual é o índice de satisfação ou qual a recorrência desse cliente, você vai esperar no fechamento do próximo ver se ele vai comprar de novo. É por aí. E aí você não tem previsibilidade nenhuma, né? Exatamente. E isso é um ponto interessante, agora chegando às campanhas de Natal, a CIT, a Prefeitura investiu bastante no final de ano, então assim, a gente vai colocar bastante gente alegre, feliz para gastar no comércio de Toledo, e para os empresários é importante realmente monitorar isso, né? Exatamente. A gente tem que ter dados de tudo, né? A gente tem que ter, sempre que você lança uma campanha, você tem que monitorar muito bem ela para entender o resultado daquilo. E essa campanha pode ser de satisfação, não só uma campanha de venda, de aumento de vendas, mas levantar a informação para entender, ele comprou 2 vezes esse mês, mas por que ele comprou 2 vezes? Por que ele não fez uma compra só? O que atraiu ele, que fez ele voltar? O que ele precisa que ele tem que entrar 2 vezes no mês na minha loja? Será que eu não posso fazer ele entrar 4?
se ele entrou 2. Então, é super importante olhar para dados e entender o que está acontecendo em todo o movimento que você fizer. Desde trocar a cor do tapete na porta da entrada, entender se atraiu mais gente ou se espantou mais gente, ou se não entrou ninguém naquela semana. E entender sazonalidade, que nem o Natal mesmo, datas comemorativas e tudo mais. Porque quando você entende só para aproveitar o gancho, sim, claro. Entender uma sazonalidade, não é que você vai ficar, nossa, quando é que vai chegar o Natal, que é quando eu vendo mais? Não, você já sabe que vai vender bastante no Natal. Você tem que criar campanhas para vender onde não tem nada. Você tem que se esforçar para mudar o status quo de novembro, que, sei lá, não tem, agora tem Black Friday, né, em novembro, outubro, novembro. Mas em épocas que não tem nada, né? Então, você só vai olhar para buracos por que meu faturamento caiu nesse trimestre aqui? Olhando para o número, né? Com certeza. A gente percebe assim, sendo empresário e convivendo muito com empresários, a gente vê assim que quando tu para um pouquinho para analisar as informações, analisar os dados, ver o perfil de consumo do cliente, tu precisa correr menos. Se tu analisar, tu desprende menos energia correndo atrás de novos ou de vendas frequentes. Às vezes você tem o teu resultado ou o sucesso está no teu banco de dados ali. Você só não consegue aproveitar isso. E aí que vocês entram aí para ajudar o empresário a olhar com outros olhos, né? Exatamente. Como a nossa solução, a gente acaba funcionando muito melhor e funciona muito mais para empresas de software também, justamente porque a empresa de software já está usando dados, né? Às vezes o comércio ele tem o sistema de faturamento, de emissão de nota fiscal, mas talvez ele não controle o caixa tão direitinho, talvez ele não faça, não tenha, sei lá, um controle de visita que ele tem, de recepção de cliente, talvez ele não tenha um CRM, um sistema que para acompanhar as vendas, o que ele tem de movimentação dentro do mês, né? Então é um pouco mais difícil, mas é justamente por um pouco disso que o comércio, o varejo em geral, tem tido dificuldades para venda física. Porque você não tem controle, você não está com dados, você não sabe. Você só sabe que esse mês vendeu menos. Por quê? Não sei, entende? Então é super importante que as empresas comecem a olhar para esse tipo de coisa, olhar para o dado, olhar para a informação, contabilizar quantas visitas teve na loja no dia, quantas teve na semana, no mês, qual que é a semana que tem mais. A gente tem no comércio de Toledo a primeiro sábado, né? Sábado. Que fica aberto até mais tarde. O que isso impacta? Vale a pena? É melhor distribuir? Ou talvez valha a pena abrir todos os sábados? Entende? Tem que olhar para tem que começar a registrar a informação, a guardar dado, a guardar informação para conseguir saber o que fazer dali para frente. E a recorrência de venda, trazer o cliente de novo para a loja, fidelizar o cliente, é uma das coisas mais importantes para um negócio. Você atrair um cliente que nunca comprou com você custa 6 vezes mais do que vender para o que já comprou com você antes. Imagina, olha isso. É de 5 a 7 vezes o custo adicional, sabe, para você trazer um cliente novo. Então, entrou na sua loja, comprou uma vez, a experiência e o produto que você vai vender para ele tem que ser incríveis. Ele tem que sair dali falando para todo mundo, entende? Provavelmente você não vai ter outra chance de mostrar um bom serviço, um bom trabalho para ele de novo se você fizer um primeiro ruim. Então essa chance você não pode deixar passar, né? Então o atendimento aquele de braço cruzado. De braço cruzado. Oi, posso ajudar? Não funciona mais, já né? O atendimento, o relacionamento com o cliente hoje inclusive esse é um dado bem legal, é fator de decisão para mais de 75% das pessoas, assim, comprar baseado na experiência e não comprar aquele produto ou aquele outro. A experiência já tem entregue mais venda do que o próprio produto. Interessante isso que o Leonardo falou, que assim, ele tem propriedade para falar isso. E igual ele comentou, uma venda que para você conseguir uma venda do zero vai ter o custo 5, 6 vezes mais do que
simplesmente alimentar e manter tua carteira. É isso. Então, assim, as dicas que ele colocou aqui são muito valiosas, porque nesse mundo digital, inclusive a Citi fomenta os associados a utilizar as plataformas digitais, só que não adianta, acredito eu, você ficar tirando para todo lado, ter um esforço imenso de prospecção, mas não tem um esforço de retenção. Sim. Então, todo mês você vai estar tirando para todos os lados para conseguir um resultado. Então, isso que o Leonardo falou é muito interessante. A gente começa a conseguir olhar para o nosso banco de dados, seja um banco digital, seja o nosso caderninho de pedido, alguma coisa, e tentar entender o dia a dia do consumo do nosso cliente. Acho que isso faz toda a diferença. Exatamente. Acho que esse é um dos primeiros caminhos assim, para você buscar seja uma retomada, ou vai começar um negócio novo, ou precisa aumentar a venda, ou qualquer coisa nesse sentido. Esses pontos que fazem ele se fidelizar são indispensáveis. Assim, a gente tem que trazer isso como estudo diário. O que eu vou fazer hoje para fidelizar mais meu cliente? O que eu vou fazer amanhã para fidelizar mais meu cliente? E isso é interessante porque isso faz a gente pensar um pouquinho. Empresas de software, de prestação de serviços, de internet, esse tipo de empresa tem recorrência mensal. Então, assim, a competitividade dessas empresas é muito mais alta. Mas, pensando para o nosso comércio, às vezes uma loja de calçados, se o pessoal consegue entender o consumo, vê lá vender para o Leonardo. Então, o Leonardo comprou um tênis. Aí ele vai mandar um WhatsApp para o Leonardo mês que vem para ver que quer comprar um sapato para a esposa dele. E aí cria uma relação, uma fidelidade. É isso aí. E assim, a gente entrou, acho que ali, sei lá, nos últimos 5 anos, num fluxo de começar a comprar online, né? Ir para o online, você acha mais fácil um produto, uma mercadoria, alguma coisa. Você tem um estoque infinito, né, na internet. E aí, só que com a pandemia principalmente, muita gente começou a sentir falta das experiências boas, né? Total. Das experiências. Então, foi todo mundo obrigado a comprar online. Sim. Agora você tem que comprar online. Foi todo mundo obrigado a vender online. Mas para quem está num comércio, no varejo, na cidade, mesmo que você tenha suas vendas online também, que acho que é super importante ter, a Citi inclusive tem um canal, né, para isso, eu acho que aquela oportunidade de você receber um cliente numa loja, ela é 1000 vezes mais eficaz para gerar venda do que uma visita no teu site, por exemplo. Com certeza. Ali na tua loja, no presencial, você consegue mostrar a realidade do seu negócio, você consegue mostrar se você é uma empresa legal de verdade, se você é uma empresa ruim, inclusive você vai ter dificuldade para vender. Isso não tem como mudar isso. Se você tem uma cultura que não é legal, se você tem um atendimento que é ruim, você vai reparar nas vendas. Isso vai ser um problema. Agora, quando você tem essa oportunidade de receber um cliente numa loja física, é uma oportunidade incrível. O ideal é que você só perca uma venda se você não tiver estoque mesmo e nada mais sirva para aquela pessoa, entende? O resto você pode fazer, às vezes, numa geração de demanda nova, né? Ele veio para comprar uma meia comprida, você só tem meia curta. Não, mas meia curta tá chegando o verão, é o calor. Oportunidade. Para meia curta, entende? É isso. E nesse ponto de vista, nesse raciocínio, início da semana a gente teve a formatura. A Citi, junto com o Sebrae, formou, acredito que de 25 a 30 vendedores. Então, um curso bem legal, justamente por isso. Para quando o cliente entrar na empresa, ser aquele vendedor que vai cativar e vai fazer a conversão da venda. E a gente falava isso também em outros pontos que a gente abordou aqui, em outros assuntos, que às vezes o cliente paga uma agência para ter um site muito bonito, o cartão de visita à internet, impulsiona o Google, faz determinadas coisas, mas não olha para o vendedor na sua loja, para a sua vitrine, para a sua gôndola. Aí o cara entra lá e não condiz com o que está na internet. Então o cara ali ele já perde essa oportunidade que tu falou. Exatamente. Isso é um dos primeiros fatores de não sucesso do cliente. Você oferecer uma coisa no site, no marketing ou no seu Instagram aparecer uma coisa, você conversar com um vendedor, ele falar outra, e aí você entra em algum detalhe, entra na loja mesmo, física, e vê outra coisa. Essa discrepância já gera problema, entendeu?
Porque você acaba tendo o cliente que ele tá nessa fase de decisão de compra, onde eu compro, por que eu compro aqui, por que eu compro lá. Ele precisa ter essa confirmação. Então, se você vê o Instagram, entra na página daquela empresa e é tudo muito legal, tudo lindo, e você se identifica às vezes com alguma coisa, Sim. Sei lá, cores e tudo mais que te impactam, e você chega na loja presencial, física, e tá, sei lá, tudo sujo, bagunçado, feio, não condiz com o que aparentava online, o fracasso tá aí, entendeu? É só entrar. Então, tudo tem que condizer, sabe? Tudo tem que condizer em todos os aspectos. O marketing da empresa, o jurídico, a gestão, o financeiro, tudo tem que fazer sentido. A conversa, a comunicação, a linguagem tem que ser uniforme, tem que ser uma comunicação adequada em todos os pontos, do jeito que você quer transmitir em todos os pontos, não só em um canal ou outro. Legal. Não, interessante isso. Trabalhar com padronização e o pessoal ter o sentimento de vestir a camisa da equipe como se fosse o dono vendendo lá. Isso aí faz total diferença. Aproveitando esse assunto aqui da empresa, do que vocês trabalham, sobre o prêmio do Conecta. Então, assim, conta um pouquinho para nós como é que foi isso aí, como que funcionou esse prêmio, como que a tua empresa se enquadrou e principalmente a satisfação de ser um vencedor. Ah, legal. O Conecta é um prêmio do Sebrae, né? Do Sebrae do Paraná. E o Sebrae é um baita parceiro da Customer X. Quando a gente nasceu, a gente já frequentava alguns eventos com o Sebrae, algumas palestras, treinamentos, workshops e coisas nesse sentido. E ali existe um ecossistema muito legal. O Sebrae, ele como entidade, ele consegue gerar ecossistemas próprios assim, e tem uma galerinha que você sempre encontra lá, sabe? Então é um negócio bem legal. E esse prêmio do Conecta, que é um evento anual também que tem rolado online agora, ele busca reconhecer e apresentar empresas do Estado, acho que só startups, bem voltado para startups mesmo, empresas do Estado por região, para realmente mostrar para todo mundo o que está acontecendo no Paraná, entende? Então é uma forma bem legal de reconhecimento, assim. E ano passado a gente não estava assim, vamos, beleza, legal, o prêmio, vamos ver o que acontece, vamos divulgar nas redes sociais, vamos pedir voto para o pessoal. Mas a gente não estava muito confiante, assim, né? Sim. Sei lá, tem tanta gente, tem tanta empresa. Ah. E aí a gente acabou ano passado já sendo escolhido como startup referência. E a gente não tinha essa ideia. Existem duas categorias, né? Que é a referência e a revelação. E a gente não pedia voto para uma ou para outra categoria. A gente só estava pedindo voto, né? E a referência, ela vem muito dos colegas também, sabe? Dos colegas de outras startups, de outras empresas que acabam enxergando a Customer X como uma referência. Isso foi muito legal, já no ano passado, entende? Porque a gente viu que legal, a gente aprendeu muita coisa no início e tenta passar tudo que a gente aprendeu para frente também, né? Então, assisti um podcast, eu assisti um treinamento, participei de uma mentoria aqui hoje, amanhã eu já quero que alguém mais saiba disso também, sabe? Essa é a cultura da Customer X, assim, a gente sempre fez isso. Em todos os níveis, todas as pessoas lá dentro fazem isso. E aí, quando a gente ficou sabendo do prêmio como referente, falei, que legal, né? Acho que o que a gente tem feito, por mais que às vezes pareçam passos de formiguinha, né, de compartilhar com um amigo aqui, com outro ali, tem surtido um efeito legal, né? Faz diferença, né? E a nossa região precisa de muita inovação, né? A gente é muito agro aqui e aí acaba que a inovação e todas as coisas vêm para o agro, focam nisso, algumas indústrias, o comércio e tudo mais. E a gente tem relativamente pouca inovação e coisas diferentes acontecendo aqui, comparando-se com outras cidades, né? Centros, né? Os centros mesmo, grandes, né? Como São Paulo, Floripa e tudo mais. E aí, desse ano, quando eu fiquei sabendo que ia ter também ia ter o prêmio de novo, eu falei,
E aí, a gente pode tentar de novo, né? Claro, Se já deu certo uma vez, acho que... Lógico. Vamos lá. Daí a gente já foi direto pedindo para referência, a gente já indicou nossos amigos, outras startups que a gente já conhecia, que também estavam participando aí como revelação. Inclusive uma delas ganhou a revelação, que a gente estava indicando junto ali também. E aí conseguimos conseguir os votos para ser escolhido ali e ganhamos o revelação. Foi a referência, né? Foi o bicampeonato ali da Customer X. E é muito legal, porque eu acho que não só pelo impacto que gera para o negócio, como vendas e visibilidade e mídia e tudo mais, mas naquilo que eu falei antes, sabe? Eu acho que se alguém foi lá e teve o trabalho de preencher esses campos, quer dizer que alguma coisa a gente está impactando também, sabe? Justo. E eu acho que isso que é o mais legal. Esse que esse que me dá a verdadeira sensação de reconhecimento, assim, sabe? Dos colegas ali terem essa visão de que a gente realmente é uma referência para eles. E é muito legal. O prêmio dá uma visibilidade muito gratificante. É bem legal. Interessante isso, pessoal, que o Leonardo falou, que assim, no âmbito da empresa de tecnologia, do Sebrae, é como se ele conseguisse fãs, defensores da marca, que lembraram dele nesse momento. E é isso que a gente busca, sempre tem que buscar, porque assim, às vezes se o pessoal entra no teu comércio, na tua loja virtual, você tem que, como o Leonardo falou, fazer uma conversão tão boa ou criar uma fidelidade tão boa com ele que ele vai lembrar de você e vai falar do seu nome para os demais. Isso. Então assim, a City tem vários cursos para capacitação de vendedores, de empresários, tem apoio nas mídias sociais. Então, assim, a gente está com as portas abertas aqui para se algum empresário, alguém que está assistindo tem certa dificuldade, fale com a gente, converse nos nossos canais aqui, eu tenho certeza que a gente vai poder auxiliar. E aproveitando esse assunto aqui, sobre LGPD, que também é um tema que está em evidência aqui na City, temos materiais, estamos instruindo várias e várias empresas, nesse sentido de entregar essas informações para os seus clientes, pensando você como empresa e seus clientes. Qual foram as grandes alterações da LGPD para Customer X? Boa. A LGPD é bem delicada, principalmente com isso que eu estava falando ali de dados, de trazer dados do cliente, né? Com a LGPD você tem que explicar por que você está pegando aquele dado. O que mais muda é isso, né? Não é que você é proibido de pegar algum dado, é que você tem que explicar por que você está pegando para o dono do dado, que é o cliente. Muitas vezes é o cliente, né? Para a Customer X, o impacto não foi tão grande, porque a LGPD ela foca em dados pessoais. Sim. Pessoais e dados sensíveis, né? Porque também são da pessoa física ali. E a gente trabalha muito mais com dados da empresa. Nosso cliente é a empresa. Sim. Então a gente tem muito mais dados da empresa. E quando a gente fala de dado pessoal dentro do nosso sistema, por exemplo, o que vem é basicamente o nome do usuário final, data de nascimento e telefone. São coisas que são relativamente simples. A gente não tem nenhum dado sensível, então é muito mais tranquilo, mas alguns negócios precisam de dado sensível. Alguns negócios vai precisar pedir o tipo sanguíneo do cliente, orientação sexual e tudo mais, sabe? Claro. Então, para quem tem esse tipo de dado, é muito importante acelerar o máximo possível a adequação, porque logo isso vai começar a incomodar muita gente. E pra gente assim foi relativamente tranquilo, sabe? Porque foi mais uma questão de levantar tudo que a gente precisava, tudo que a gente usa, listar, criar as políticas, os documentos e tudo mais. E hoje a gente tem que... um trabalhão que a gente teve voltar em todos os clientes da base e assinar acordos de processamento de dados com eles. Sim. Porque esse cliente ele manda uma informação para o Customer X, e o Customer X recebe também informação de softwares que ele usa. Sim. Então tem uma relação de terceiros ali que a gente tanto armazena dados do nosso cliente no nosso servidor, no servidor que é em nuvem e tudo mais, mas passa pela gente. E como vem os dados dessa ferramenta do nosso cliente para a gente, e a gente armazena.
Então tem toda essa troca de dados, isso aí o jurídico fez um trabalho bem detalhado lá para listar tudo que precisava ser apontado e explicado para o cliente, porque realmente tem que estar bem claro. Sim. Então foi relativamente tranquilo nesse sentido, mas dá muito trabalho, né? Ainda tem coisas para fazer, ainda tem documentos para assinar. Sim. Às vezes vai para o cliente e o cliente também não fez nada ainda, não tá com tudo pronto. Então você manda um acordo de processamento de dados, ele olha e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Sim. Um documento de 10, 15 páginas. Me explica. Com um monte de letrinha lá, uma pancada de coisas e aí volta um mês depois com uma dúvida, entendeu? Sim. Porque tem que ir para o jurídico dele, tem que passar por muita coisa também. Então dá bastante trabalho, mas tem que fazer, não tem jeito. Tem que fazer. Tem que fazer. Isso que o Leonardo comentou já é o dia a dia das empresas. Então a assessoria jurídica da CIT também está instruindo aqui os nossos associados e comunidade também. Então, toda e qualquer dúvida da LGPD, pode ligar aqui para a CIT, conversar com o nosso pessoal. A gente vai ter um canal de comunicação e principalmente um serviço ou um produto para ofertar, para facilitar. Quando a gente fala de empresas de software, a gente fala de empresas que talvez tenham um pouquinho mais acesso à tecnologia, mas a LGPD também está no comércio, está no varejo, está qualquer relação entre o consumidor e a empresa que está vendendo. Então, isso aí tem que ter um cuidado muito grande. Leonardo, aproveitando, tu quer falar mais alguma palavrinha aí da Customer X, do que vocês, a empresa que onde você está, um pouquinho mais e aproveitar uns minutos aqui, que o papo tá bem interessante. É legal isso porque assim, aqui na nossa cidade nós temos muitas e muitas empresas, que às vezes o pessoal não sabe, mas que vendem para o Brasil e vendem até para o mundo. Então a gente tem empresas aqui que às vezes vendem muito pouco para a nossa cidade, sim, mas são empresas de referência do nosso país. Então vocês estão se tornando uma delas, tenho certeza disso. Então fala um pouquinho para quem ainda não conhece exatamente a Customer X, o que faz certinho. Muito bem. O projeto da Customer X nasceu ali no finalzinho de 2017. Em 2018 que a gente começou a vender, a comercializar, a ter nossos primeiros clientes. E a gente desenvolve um software que ele ajuda a identificar esses comportamentos do cliente. Então, o nosso cliente é normalmente empresa de software mesmo, que como eu falei antes, é a que tem mais facilidade para enviar esses dados para a gente. Esses dados entram no Customer X, dizendo se o cliente dele está usando bastante a solução, se está usando pouco, se parou de usar, de repente está testando um concorrente, se está com pagamento atrasado, tudo que pode impactar na saúde desse cliente, saúde entendendo se ele tende a continuar com você, pagando sua mensalidade, por exemplo, ou se ele tende a ir embora, né, a cancelar. Saudável, né, um cliente saudável mesmo. E aí, com esses dados, a gente consegue mostrar, olha, esse seu cliente aqui está bem, está ótimo, vai lá e vende mais coisas para ele. Legal. Você faz um que a gente chama de upsell ou cross-sell, faz uma nova venda para um cliente da base, que a taxa de conversão me fugiu agora, mas se eu não me engano é entre 17 e 18 vezes mais fácil vender para alguém da sua base do que para um cliente da rua, que aí é a venda mesmo, é outro dado um pouquinho diferente. E a taxa de conversão é perto de 80%, vender para quem já é seu cliente. Então é a mesma coisa daquela informação de antes, né? E a taxa de conversão de venda para um cliente da rua é de 5% a 20%, média de mercado, assim, tá? Então, a cada 100 você vende 5%. Agora, da sua base, a cada 100 clientes você vende para 80%. Ali, ó. Então, é bizarra a diferença, é super importante olhar para isso, porque às vezes o crescimento do teu negócio está nos clientes que você já tem, na carteira que você já tem. Você não precisa buscar novos, né? E aí a gente ajuda as empresas a identificarem isso. Então, essas oportunidades de vender mais para cliente da base e os riscos também de perder um cliente. Então, quando um cliente está em risco, está mal, está com algum problema, a gente ajuda a mostrar para ele, olha, esse cliente aqui está em tal status. E como não existe humano suficiente para atender todo mundo, a gente ajuda com automações, né? Então, a gente ajuda mandando um e-mail, disparando uma automação, disparando um alerta. Ô, cliente, faz tempo que você não usa, vem aqui, dá uma olhada e tal. E disparando essas ações externas, às vezes até em outra solução, em outro software que a empresa use. Assim. Então, a grosso modo, o que o nosso produto faz é isso.
Quando a gente nasceu ali em 2018, a gente passou por um processo de aceleração que foi muito legal, que a gente ficou quase 6 meses em Floripa, foi numa aceleradora de Floripa. E aí a gente voltou para cá e lá a gente aprendeu uma cultura muito legal de compartilhar informação, compartilhar conhecimento. Lá todo mundo é acessível, para ajudar está todo mundo disponível sempre. É uma visão muito legal que eu não tinha visto nada nesse formato. Concorrentes se ajudam, fazem reunião, tomam café, tomam cerveja legal. Junto para discutir o mercado e como crescer mais. Sim. Todo mundo crescer mais, sabe? E aí a gente voltou para cá e eu já conheci o Paulo do Biopark, né? E aí a gente conversou e a gente ficou lá no Biopark por mais ou menos um ano e pouquinho. E aí em 2020, estou meio perdido no tempo agora com esse ano de pandemia, início de 2020 a gente veio para um coworking aqui na cidade. A gente fica no Estação 500, ali perto do lago. Sim. E a gente gosta muito de trazer essa visão do que a gente viu lá. Então a gente está sempre tentando fazer essas conversas, esses bate-papo. A gente tem um grupinho ali que a gente começou a compartilhar informação entre a galera que quer começar uma startup, que quer começar um negócio assim, e tá tentando entender por onde começar. E já com mais alguns amigos que já estão com startup já rodando, já estão com algumas coisinhas, a gente está tentando, né, criar uma força ali para ajudar essa outra galera sem interesse nenhum, além de ajudar, né? Então a Customer X é isso. A gente está agora com 26 pessoas. Trabalho remoto é muito legal, é muito lindo, mas a gente quer dar emprego para pessoas da nossa cidade. A gente está com 6, 7 vagas em aberto agora. Até o final do ano a gente vai chegar em umas 35 pessoas. Estamos crescendo muito, a gente captou investimento no início do ano para impulsionar esse crescimento, melhorias de produto, etc., e conseguir expandir mais rápido ainda. Então, ano passado a gente cresceu 150 e poucos %. Esse ano é para crescer mais ou menos isso também, e para o ano que vem a gente quer crescer um pouco mais. Então, a gente está preparando o terreno para isso. Então, quem tiver interesse em conhecer mais da empresa também, a gente está nas redes sociais, no Instagram, LinkedIn, tem o nosso site também. A gente gosta de brincadeira, a gente gosta de coisas engraçadas. Até o post do aniversário da empresa, que foi dia 30 agora, de agosto, foi o pessoal da empresa, os colaboradores, contando como é trabalhar na Customer X. Né? É só uma piada, né? É só uma brincadeira, assim. Mas é muito legal, a gente gosta de um ambiente bem descontraído e com liberdade. Então todo mundo lá tem responsabilidade, a gente só contrata adultos. Sim. Então cada um sabe o que tem que fazer, sabe das entregas, e a gente consegue criar um ambiente bem legal, muito produtivo. Tem muita gente boa lá, muita gente incrível, assim. E a gente quer trazer mais pessoas incríveis e quer pessoas de Toledo, de preferência, porque a gente precisa ajudar a circular a nossa economia. Claro, né? Como eu falei, é bem legal ter trabalho remoto, a gente tem pessoas que trabalham remoto, mas a gente tem uma preferência por ter pessoas daqui mesmo trabalhando com a gente, sabe? Então, quem estiver procurando uma nova oportunidade, aí dá uma olhada no nosso site lá, que tem bastante vaga também. Beleza, conversamos hoje com o Leonardo Superti, da Customer X, aqui de Toledo para o Brasil e para o mundo. Sim. Leonardo, muito obrigado pela oportunidade, pela atenção. Tenho certeza que foi uma conversa muito rica, o pessoal gostou muito aí e as portas estão abertas aí para uma nova conversa. Excelente, muito obrigado pela oportunidade, pelo canal aí. É sempre legal compartilhar e trocar informação com gente da nossa cidade. É isso aí, galera. Toledo também, inovação e tecnologia. Valeu e até a próxima.